Boa tarde a todas e a todos. Hoje é dia 27 de junho de 2023, são 3 horas e 25 minutos. Vamos dar início à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador CVM número 199 57 011 361 barra 2018-48, de que é relator o diretor João Acioli. Registro que, nos termos da resolução CVM de 45 de 2021, a presente sessão será realizada de modo híbrido, mantida para as defesas a possibilidade de participação por videoconferência. A sessão por videoconferência mantém o seu caráter público, conforme o artigo 49 da resolução CVM 45 de 2021. Por essa razão, registro que a sessão está sendo transmitida pela internet. Funciona como procurador federal especializado na CVM, neste caso, o Dr. Celso Serra, a quem eu agradeço pela presença. São acusados no presente processo a Idux Participações S.A., que neste caso é representada pelo Dr. Rafael Santiago Salles, que fará uso da tribuna presencialmente na CVM. Além dele, são acusados Gilberto Teixeira de Castro, João Luiz Tenreiro Barroso, Marcos de Oliveira Lemos, Miguel Filisbino Pereira de Paula, Pedro Jorge Guterres Quintãs Graças, Rogério Frota Melzi, Virgílio Deloy Capobianco Gibon, todos representados pelo Dr. Otávio Asbeck, a quem eu cumprimento, que fará uso da tribuna de maneira remota. Tendo em vista que o relatório do processo foi previamente disponibilizado no site da CVM, eu dispenso a leitura do mesmo. Observações quanto à sua redação poderão ser encaminhadas diretamente ao gabinete do relator. Sendo assim, pela ordem pré-estabelecida, passo a palavra aos defendentes que farão uso da tribuna para sua sustentação oral. Começaremos pelo Dr. Rafael Salles, representando a Idux. Muito obrigado, senhor presidente, senhor diretor relator, demais presentes. Eu estou aqui representando a Idux Participações, acusada neste processo administrativo sancionador por uma suposta violação ao artigo 9º, inciso 1, a linha B da Lei 6385. A imputação foi feita assumindo a acusação uma obrigação que seria imposta à companhia aberta, no caso a Edux, de preservação e guarda de certos documentos que seriam úteis ou considerados úteis pela área técnica da CVM no âmbito de uma investigação. Esses documentos consistiriam em logs de acesso a um sistema voluntariamente contratado pela companhia para disponibilização de documentos a membros da administração e comitê de assessoramento da companhia, e a utilidade desses documentos se relacionava com uma investigação inicialmente conduzida pela SNI e posteriormente pela SPS, após a instalação de um inquérito administrativo, para apurar a suposta prática ou a possível prática de insider trading. A informação considerada relevante era a aprovação de um programa de recompra de ações pela companhia, deliberada em dezembro de 2014, e apenas em final de 2017 houve o envio do primeiro ofício à companhia solicitando informações sobre a cronologia que antecedeu aquela deliberação, portanto, a divulgação do fato relevante, e em razão de mudanças na alta administração da companhia, houve uma certa dificuldade de acesso e reconstrução dos fatos que antecederam aquela deliberação e a divulgação do fato relevante, e isso foi, da forma mais transparente possível, informado à área técnica,
houve uma mudança do prestador de serviço, os logs de acesso não foram preservados e, surpreendentemente, a investigação de uma suposta prática de insider trading voltou-se para a acusação que era examinada por esse colegiado de violação ao dispositivo antes mencionado, entendendo a área técnica que aqueles logs de acesso se enquadrariam, a informação contida naqueles logs de acesso se enquadrariam no conceito de documentos previstos no inciso 1 do artigo 9º e caberia à companhia o dever, a obrigação de preservá-los. Inicialmente, a Edux não pode se furtar de alegar a sua flagrante ilegitimidade passiva para figurar como acusada no presente processo administrativo sancionador. É bastante raro, no âmbito dessa autarquia, a atuação sancionadora contra as próprias companhias abertas. Elas geralmente são objeto e não o agente da prática de possíveis ilícitos apurados em processos administrativos sancionadores. A jurisprudência desse colegiado é bastante pacífica, no sentido de que o incentivo mais adequado à atuação lícita dos regulados se extrai da responsabilização dos administradores. Há diversos precedentes mencionados na defesa e nos memoriais entregues, e vou citar dois apenas para ilustrar o ponto, em que o colegiado reiteradamente disse, como no caso do processo administrativo sancionador 16 de 2013, que essa opção regulatória pareceu ao então diretor Gustavo Gonzalez correta, não apenas por decorrer de uma interpretação sistemática da Lei 6404, como também por dois outros motivos. O primeiro deles, penalizar a companhia é, em última instância, onerar os seus acionistas por falhas que, materialmente, prejudicam a base acionária e, genericamente, o público investidor. O outro é que tal posição exime de responsabilidade aqueles que, em última instância, deveriam diligenciar para que a companhia cumprisse com as obrigações fixadas na legislação e nos normativos legislados pela CVM, os seus administradores. A finalidade principal do regime administrativo sancionador é o desincentivo de condutas irregulares. No mesmo sentido, precedente recente, tratado pela diretora Flávia, no sentido de que, afirmando que eventual aplicação de sanção à própria companhia acabaria por penalizar os principais afetados pelas possíveis irregularidades cometidas por seus administradores e que eram objeto de apuração, a companhia e seus acionistas, mostrando-se assim despropositada diante do caráter retributivo preventivo da penalidade. Ou seja, aquele que por força de lei tem o dever de diligenciar o cumprimento da obrigação, seus administradores, é que devem ser penalizados e não a pessoa jurídica. Isso já seria suficiente para, no entender da defesa, a absolvição da Edux. Mas, ainda que se ultrapassasse essa preliminar, no mérito, também entende-se que não há cabimento à aplicação de qualquer penalidade. Isso porque a interpretação mais adequada do dispositivo legal tido como violado é a de que o dever de conservação e guarda dos documentos se refere não a todo e qualquer documento que possa um dia ser considerado útil pela autarquia. Apenas aqueles documentos que, por força de lei ou de norma regulamentar específica, são obrigatórios e há uma norma específica exigindo a sua guarda, apenas em relação a esses é possível punir quem não os conserva. No caso, os logs de acesso eram oriundos de um portal de governança voluntariamente contratado pela companhia. A bem da verdade, esse portal de governança ele foi concebido como um instrumento para, uma ferramenta para o fluxo de informações, mas, como informado desde a primeira interação com a área técnica, esse portal começou a apresentar graves problemas e ele deixou paulatinamente de ser utilizado. E lá, em 2014, já era pouco utilizado como
um mecanismo de acesso a informações, ele era muito mais um repositório dos documentos. De modo que, não havendo nenhuma regra específica exigindo, impondo a conservação desses documentos, não é possível sancionar quem não os tenha conservado. Quando é o caso, e a gente citou exemplificativamente diversas normas específicas, regulamentares, há uma disposição específica impondo esse dever de conservação e, portanto, daí decorreria um possível descumprimento em caso de não conservação. Não é esse o caso dos logs de acesso. Também não houve nenhuma solicitação anterior dessa autarquia indicando que havia algum interesse específico naquelas informações. Reitero, o primeiro ofício recebido foi em 2017, o primeiro pedido específico relativo aos logs de acesso só em 2018, relativo a eventos ocorridos em dezembro de 2014. Até mesmo por isso, a acusação não é de embaraço à fiscalização. Nem mesmo a área técnica afirma que as informações foram deliberadamente omitidas ou descartadas para omiti-las da autarquia. Os logs, como informado, tão logo solicitada a informação, tentou-se recuperar, tão logo recebido o ofício solicitando as informações, tentou-se recuperar com os prestadores de serviço. Havia uma dificuldade tecnológica para a recuperação e isso foi transparentemente informado à área técnica. E foi também informado que, diante do pouco uso que se fazia dos logs de acesso ou do portal de governança, portanto, demonstrando a inutilidade dos logs de acesso para demonstrar o momento em que teria sido dado acesso a determinados administradores sobre aquela informação específica, foi também informado que o fluxo se dava substancialmente por e-mails e a área técnica também solicitou o envio de e-mails. Da mesma forma, em razão, como antes mencionado, da relevante mudança na alta administração, os e-mails também não foi possível recuperar a totalidade dos e-mails envolvendo os administradores da companhia. Isso também foi informado à área técnica, também solicitou aos prestadores de serviço a tentativa, a recuperação, né? Houve a iniciativa para recuperar aquelas informações, não foi possível. E, curiosamente, nem mesmo a área técnica formulou a acusação relativa à falta de conservação destes e-mails. A acusação cita, aliás, uma política de segurança da informação que impunha à companhia o dever de conservação de certas informações produzidas nos seus sistemas. E, na verdade, essa política, como explicitamente informado, só entrou em vigor muito depois dos eventos aqui tratados, só em 2017, portanto, obviamente, ela não poderia estar obrigada de preservar os logs de acesso em dezembro de 2014 por uma política aprovada apenas posteriormente. E, por fim, é curiosa a formulação da acusação, uma investigação conduzida para apurar a suposta prática de insider trading, diante da impossibilidade de uma evidência concreta do momento a partir do qual determinado administrador teve acesso à informação, a investigação abandonar essa linha investigativa e formular a acusação da qual ela se defende. A época em que foi formulada a acusação era pacífica a jurisprudência desse colegiado quanto à existência de uma presunção relativa, mas a existência de uma presunção impondo ao acusado o ônus de provar o contrário, a presunção de acesso dos administradores a informações. Essa jurisprudência pacífica foi posteriormente positivada na Resolução 44, de modo que nem mesmo quanto à efetiva necessidade daquela informação se poderia exigir alguma conduta ou algum dever de preservação da informação pela IDUX. De modo que
Por todas essas razões, a Edux confia que esse colegiado, em primeiro lugar, reconhecerá a sua legitimidade para figurar no polo passivo desse processo administrativo do funcionador, ou, caso se não se entenda, o método seja absolvido pela inexistência de obrigação de preservação das informações exigidas pela técnica. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Agradeço pela sua exposição. Convido o senhor aí para retomar ali a posição ali junto aos demais, para que a gente possa seguir agora com o uso da palavra e de maneira virtual o uso da tribuna pelo doutor Otávio Asberg. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhor relator, senhor presidente, doutora Flávia, senhora diretora Flávia Perligeiro. Boa tarde, senhor representante da Procuradoria Federal Especializada. Eu falo em nome dos defendentes Marcos Lemos, Pedro Graça, Virgílio Gibbon, Gilberto Castro, Rogério Melzi, João Luiz Barroso e Miguel de Paula, todos acusados conjuntamente por integrarem a diretoria da Edux à época, em razão do alegado descumprimento pela área técnica do artigo 9º, inciso 1º-B, e do desrespeito à política de segurança da informação da Edux. Tudo isso porque a área técnica não conseguiu obter os logs de acesso que lhe permitiriam formular uma acusação por eventual insider trading em um caso ao qual ela vinha dedicando sua atenção. Inicialmente, eu gostaria de começar essa exposição, que será bastante breve, reiterando 2 pontos, o primeiro dos quais bastante bem explorado pelo Dr. Rafael na sua sustentação oral. Primeiro, o artigo 9, inciso 1º, a linha B da Lei 6385 de 76, não alberga a pretensão da área técnica na acusação formulada. Inexiste a obrigação de guarda daqueles logs. Quando se refere à guarda de documentos e de registros diversos, se está referindo à guarda daqueles documentos e registros diversos que, por qualquer motivo, se deve guardar. Aqui, e não há uma obrigação genérica de guarda de qualquer tipo de registro existente dentro de uma sociedade, que criaria custos completamente desproporcionais para aqueles que devessem observar a norma. É bem verdade que, se houvesse uma regra na Edux falando da essencialidade daqueles logs, falando da necessidade de diversos controles, talvez se pudesse dizer que a falta dos logs correspondesse a alguma falta de cuidado, alguma falta de diligência, ou, eventualmente, até o descumprimento do artigo 9º, inciso 1º-B da Lei 6385. Mas o fato é que o sistema de governança não era sequer essencial. Todas aquelas obrigações, todas aquelas informações que a área técnica buscava para a sua acusação teriam sido obtidas se ela tivesse buscado as respostas junto aos defendentes que eu represento. Ela poderia ter verificado se as informações foram mandadas por e-mail, porque as reuniões eram verdadeiramente convocadas por e-mail e os documentos eram enviados por e-mail em razão do desuso do sistema adotado. E nós tivemos a oportunidade de demonstrar na defesa que esses e-mails efetivamente existiam e comprovavam as datas de acesso às informações. Novamente, senhores membros do colegiado, inexiste uma obrigação genérica de guarda de qualquer log, de qualquer tipo de controle em abstrato. Segundo, também não existiu descumprimento da política de segurança da informação da Edux, que foi posterior aos fatos. Se não existe descumprimento do artigo 9º, se não existe descumprimento da obrigação decorrente da política de segurança da informação, o que justifica a acusação? Na verdade, nós estamos diante de uma acusação absolutamente manca,
falha que decorre exclusivamente da necessidade da área técnica não perder a viagem quando da sua formulação. Originariamente, se estava buscando a comprovação de determinadas datas para uma investigação sobre a prática de realização de operações por informações privilegiadas. Na dúvida sobre como comprovar aquelas datas, na incapacidade de comprovar aquelas datas, que nem foi verdadeiramente incapacidade, como eu já referi para os senhores, se decidiu formular essa acusação genérica aos diretores da Edux indiscriminadamente. Isso me leva ao último ponto que eu gostaria de explorar com vossas senhorias, que é a falta de individualização de condutas. O Estatuto Social da Edux fala que, onde não houver competência expressa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, há competência da diretoria. E uma disposição que é bastante comum em estatutos sociais e que é necessária, porque é a atuação da diretoria que preenche os espaços das decisões tomadas em um plano mais genérico pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral. A acusação entendeu que essa disposição criaria uma obrigação colegiada para a diretoria de manter aqueles logs que nem mesmo se precisaria manter. E fez, então, uma acusação ampla para todos os diretores. Novamente, a base em que a acusação se apoia para a formulação, a base em que a área técnica se apoia para a formulação da acusação é falha. Não diz exatamente aquilo que se imagina que ela diga. E falta individualização das condutas, que é, para todos os efeitos, necessária, porque não se está tratando de uma competência colegiada. Por todos esses motivos, pela inaplicabilidade do artigo 9º, inciso 1º-B, pela inexistência de uma política de segurança de informação que dispusesse em sentido contrário, pela impossibilidade da acusação formulada nos termos genéricos em que ela foi formulada, eu venho pedir aos senhores a absolvição dos defendentes. Obrigado. Uso da palavra. E gostaria, então, de ouvir aqui a nossa Procuradoria, por meio do Dr. Celso, para saber se o senhor tem algum pronunciamento a fazer. Senhor presidente, senhores diretores, senhora diretora, tenho sim. Acho que algo que tem que ser considerado aqui nesse caso é que existem vários tipos de sociedades para que o empreendedor possa realizar sua atividade. Na hora que ele opta livremente por aderir ao regime jurídico informacional de uma companhia aberta, ele passa a ter, sim, obrigações acentuadas em relação a esse regime informacional. Ele não pode ser equiparado a uma companhia ou uma empresa limitada de um regime jurídico que não tem esse tipo de obrigação. Para mim, isso é muito claro. Outra coisa que é clara para mim da mesma forma que a CVM tem esse poder de buscar esses documentos, é claro que isso tem que estar atrelado a um dever de guarda por parte da companhia, por parte dos gatekeepers, por parte dos participantes do mercado. Do contrário, a gente bota em jogo, a gente coloca em risco todo o sistema de supervisão do mercado de capitais. Então, com toda a vênia, as exposições dos advogados, brilhantes, por sinal, mas eu creio que nesse caso, sim, era um sistema relevante para a identificação desse tipo de infração, que não poderia ser descartado ou não poderia ser inviabilizado para a investigação da CVM como foi. E é claro que isso prejudicou a investigação, como efetivamente ocorreu. E se não houver, por parte da CVM, um forte indicativo de que as empresas que aderem livremente a esse regime jurídico estão, sim, submetidas a um regime informacional diferenciado, a gente coloca em risco, sim, o poder de supervisão da CVM, porque nós contamos, a CVM conta com auxílio, sim, das empresas, com auxílio dos gatekeepers. Isso é básico em qualquer sistema de regulação de mercados de capitais. Na hora que nós nos posicionarmos no sentido de que não há essa obrigação, que qualquer motivo pode escusar, enfim, pode servir de escusa para a manutenção de documentos de um sistema que é relevante para a apuração de uma irregularidade, a gente coloca em risco a própria atuação da CVM.
Por isso, nesse caso, eu opino sim pela procedência da acusação, responsabilização dos acusados, inclusive diante do risco desse precedente para a atividade de supervisão da CVM como um todo. É como eu pronuncio, senhor presidente, e devolvo a palavra para o colegiado. Doutor Celso, e nesse contexto pergunto se algum dos representantes da defesa gostaria de fazer algum complemento. Não, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de fazer 2 breves observações apenas. O doutor Celso destacou no começo da sua apresentação que, ao se optar pelo regime de sociedade anônima, especificamente de companhia aberta, os agentes econômicos ficam sujeitos a um regime informacional diferenciado. É verdade, mas essa autarquia tem tomado muito cuidado, em casos os mais diversos, para deixar claro o que significa esse regime informacional diferenciado. O regime informacional diferenciado é para as obrigações que estão previstas, para aquilo que deve ser divulgado, para aquilo que deve ser guardado. Não é um regime amplo que exige qualquer absoluto disclosure. Full disclosure é delimitado pelos termos da norma. Mas, ao meu ver, nem esse ponto é verdadeiramente importante para o julgamento do presente caso. O julgamento do presente caso deve se apoiar especificamente na inexistência da obrigação específica de guardar aquela informação que a área técnica entendeu que era importante, mas que não era obrigatória. E mais do que isso, fez-se referência ao final da exposição ao fato de que, ao se julgar em sentido contrário, ao se julgar pela absolvição dos defendentes, se estaria criando um gravíssimo precedente que poderia colocar em xeque a capacidade de formulação de acusações pela CVM. Queria apenas destacar que nunca, em mais de 20 anos de atuação na autarquia, eu me deparei com um caso de acusação específica pelo artigo 9º, inciso 1º-B. Deparei-me, sim, com diversos casos de acusação relacionadas ao descumprimento de obrigações específicas, concretamente existentes, mas nunca me deparei com a utilização desse dispositivo como uma forma genérica de se criarem obrigações amplas de guarda de documentos não previamente definidos. Gostaria novamente de agradecer pela atenção, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Sim, doutor Celso, eu ia passar a palavra de claro, novo. com possibilidade de réplica do doutor Otávio, enfim, é um especialista aqui na área, que eu admiro muito, mas eu acho que aqui tem um ponto importante a ser considerado. A Lei 6385 era de 76. As últimas alterações dela datam lá do início dos anos 2000. E a lei tem que ser considerada na sua dinâmica ao longo do tempo, senão ela perde efetividade. Na hora que surgem sistemas capazes de guardar informações que são relevantes pela CVM, eu acho que automaticamente os participantes do mercado, como colaboradores do mercado, para o seu funcionamento regular, eles têm sim que zelar pela guarda desses documentos e pela efetividade de supervisão da CVM. Porque, do contrário, estamos amarrados aqui em 2001, 2002, salvo engano, 2002 foi a última alteração nessa parte específica da lei da CVM em relação à política de aquisição. São mais de 20 anos, senhor presidente, senhores diretores. E se os participantes do mercado não estiverem dispostos a colaborar com a supervisão da CVM, a cada um atuar conforme lhe cabe, de acordo com seus interesses, a gente prejudica muito a supervisão do mercado, a efetividade da supervisão do mercado. Isso gera, sim, um prejuízo para todos no longo prazo. Enfim, é como eu queria me posicionar, porque, sim, existe, sim, a possibilidade de interpretação histórica e dinâmica da lei, e, de acordo com o que a gente vê na 6385, ela é claramente desatualizada em relação aos sistemas que existem hoje em dia. Então, ou a gente aplica a lei 6385 de acordo com o que a gente tem hoje em dia, com esforço de se fazer esse exercício, ou a gente fica parado nos anos 2000, enfim, e de certa forma, a gente perderia a efetividade da lei de respeito a esse tipo de situação. Era o que eu gostaria de acrescentar. Obrigado, doutor Celso. Bom, queria passar a palavra aqui para o nosso diretor João Acioli, que é o relator desse processo, para a leitura do seu voto.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os presentes também. O voto não está muito longo, então vou ler praticamente a integralidade. Começando aqui por uma breve síntese do relatório. Como exposto no relatório, o PS surge de apuração de operações em mercado de valores imobiliários, possivelmente impostos de informações privilegiadas por parte de ex-membro do Conselho de Administração da Estácio Participações S.A., antiga denominação da Eduz, de iniciais CZ. Na investigação, a área técnica, visando a determinar o momento em que CZ tomou conhecimento da informação privilegiada, solicitou à companhia registro de acesso, logs, de seu sistema interno de compartilhamento de material relacionado à administração, chamado portal de governança. A companhia não forneceu a informação, alegando que não mais a tinha, pois apagaram os registros ao trocar o fornecedor do sistema, em suma por dificuldades técnicas e custo excessivo para mantê-los. No relatório está mais bem descrito. A acusação entende que a falta de manutenção do registro configura a inobservância de obrigação de guardar documentos relacionados à administração da companhia, em infração ao artigo 9º, inciso 1º, a linha B da 6385. Primeiro ponto sobre a legitimidade passiva da companhia. A companhia alega, preliminarmente, não ser parte passiva legítima neste processo, uma vez que a responsabilidade de guarda de documentos relacionados à sua administração deve cair sobre seus administradores. O artigo 9º, inciso 1º da 6385, estabelece apenas a competência da CVM para examinar e extrair cópias de documentos da companhia e a obrigatoriedade de manutenção destes documentos de efeito Estado, sem, contudo, definir quem é o destinatário desta obrigação. Entretanto, há bons motivos para atribuir, em regra, a responsabilidade em caso de falha no cumprimento da norma apenas aos administradores da companhia. A atuação da companhia só se materializa pela ação de seus administradores. E, neste caso, não havendo atribuição de responsabilidade expressa por lei, vale a regra geral da Lei S.A., segundo a qual os diretores são responsáveis pelos atos necessários ao seu funcionamento regular, artigo 144, incluindo entre estes a guarda de documentos. No caso como o de que ora se trata, apenar a companhia implicaria a possibilidade de duplo dano ao investidor, em princípio, já prejudicado por omissão e guarda documental. Contudo, isso nem sempre é verdade. Conforme o caso, uma companhia pode se beneficiar ou se prejudicar, conforme a infração cometida por seus representantes, de modo que a prática dos julgamentos tende a atribuir punições a pessoas jurídicas por condutas irregulares que de alguma forma as beneficiariam, bem como evitá-las quando as irregularidades são verificadas em condutas por si só prejudiciais a elas. Concordo, diante do caso concreto, com o argumento da defesa de que o descumprimento da obrigação de guarda de documentos já seria prejudicial à própria empresa, pelo que não haveria sentido em punir a companhia em prejuízo de seu quadro acionário. Nesse sentido, os diversos precedentes mencionados mostram que o colegiado da CVM assim vem entendendo. Porém, há casos em que deixar de guardar certos documentos seria potencialmente benéfico à coletividade dos investidores da companhia, ainda que prejudicaria outros núcleos de interesse, como credores, fisco, grupo restrito de acionistas, entre outras possibilidades. Em tais casos, não haveria a inconsistência que há na acusação destes autos, e a companhia teria de responder pela infração. Sendo assim, entendo que a possibilidade de responsabilização da companhia não deve ser afastada preliminarmente. Sua vinculação à infração deve ser examinada como questão de mérito, avaliada em face de quais documentos não foram guardados e qual o contexto em que o fato ocorreu. Por isso, concordo com a argumentação da defesa, mas entendo que a razão para afastar a responsabilidade da companhia no mérito. Agora, sobre a individualização das responsabilidades dos diretores. A defesa conjunta dos diretores de Eduz argumenta que a acusação falhou em individualizar as responsabilidades pelos atos questionados neste processo, atribuindo-a a todos os diretores da companhia à época da solicitação dos lotes. Tratando-se de esfera punitiva, é sempre imprescindível demonstrar a culpabilidade de cada acusado concretamente. Isso é, num caso de omissão como esse, deixar de guardar documentos em perfeita ordem. Não há qualquer individualização de conduta. Pelo contrário, a conduta atribuída a todos os réus é a idêntica sequência de palavras, abre aspas, por não observar a obrigação de guardar documentos relacionados à administração da companhia da qual ocupava o cargo de diretor,
e assim violar o disposto no artigo 9º, inciso 1º, linha B, da 63 do SIM, nos itens 121 a 128 da peça acusatória. A esse respeito, a acusação faz uma interpretação razoável do Estatuto Social da Companhia para concluir que, em relação à guarda de documentos, a diretoria funcionaria colegiadamente, pois seu artigo 23 dizia que seriam de competência da diretoria como colegiado, entre aspas, isso no caput do 23, matérias alheias à competência da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, na linha G desse artigo 23. Anoto que a defesa conjunta dos diretores contesta a colegialidade da competência em relação à matéria em questão. Em suma, teriam atribuições relativas ao armazenamento de informações apenas os diretores Rogério Melz e Virgílio Gibbon e Miguel de Paula, itens 3.23 e seguintes da defesa. Porém, mesmo que a acusação estivesse certa em seu entendimento sobre a competência colegiada da diretoria para o armazenamento de informações, isto seria apenas metade do caminho. Seria uma demonstração da existência do dever dos diretores como órgão colegiado, uma etapa necessária, mas não suficiente do ônus acusatório, pois ainda faltaria a demonstração da ocorrência dos fatos com os quais os diretores teriam violado tal dever. E aí, individual ou coletivamente, ainda não haveria conduta descrita. Há apenas a demonstração do dever, competência colegiada residual da diretoria, e do resultado, arquivos destruídos, mas não há conduta descrita. E no caso deste processo, é compreensível o raciocínio inerente à acusação, ou seja, sob a premissa de haver o dever de guarda dos dados, a simples conduta de não os entregar seria típica. Como o grupo não entregou, seus integrantes seriam responsáveis pela falha. Mas, ao que me parece, ainda há uma sutileza adicional que permitiria e exigiria a individualização de condutas. Na apuração dos fatos, a acusação deparou-se com a causa da não entrega, ou seja, a destruição dos dados quando feita a migração de provedor de serviços. Esse é o fato central que decorreu necessariamente da decisão de alguém ou de um grupo. Uma vez definida a decisão que constituiria ou de que teria decorrido o ato infracional atribuído a um grupo de indivíduos como um órgão colegiado, é necessário atribuir condutas, atos ou omissões individuais a cada um dos acusados em relação a essa decisão. Como exemplos bem gerais, tais condutas poderiam incluir participar da tomada da decisão e de que forma ou formas, em que momentos, consentir com a decisão, quando, como, deixar de agir para que a decisão tomada fosse aquela, com a indicação das oportunidades em que isso teria sido possível, e daí por diante. Seriam fatos demonstrados, ou no mínimo alegados, em relação aos quais cada um dos acusados poderia apresentar defesa também no plano dos fatos, seja negando sua ocorrência, seja demonstrando a ocorrência de fatos adicionais que alterassem a conclusão jurídica sobre os fatos que reconhecem ter ocorrido. Por exemplo, não ter estado presente na deliberação, ter consignado posição divergente numa reunião, ter enviado mensagens a outros membros com a tentativa de convencimento a decidirem de determinada maneira e daí por diante. Uma questão fundamental aí é que a competência colegiada possui reflexos absolutamente distintos no campo da responsabilidade patrimonial, própria da esfera societária, em sentido mais estrito, e no campo da responsabilidade punitiva, própria da esfera administrativa sancionatória, ou mesmo penal, conforme a infração de que se trate. Em âmbito patrimonial, é juridicamente funcional e economicamente necessário o fenômeno de responsabilização por ato alheio, sem o que não poderiam existir institutos básicos, elementares de toda a economia, como garantia de terceiros, seguros e, evidentemente, as empresas, ou qualquer entidade coletiva. Na esfera patrimonial, assim, fazem todo o sentido os conceitos de representação, responsabilidade solidária, centros de imputação de responsabilidade, teoria orgânica e daí por diante. Porque, em última análise, existe uma consensualidade por parte de quem está sujeito às consequências desses atos, seja por contrato em sentido estrito, seja por adesão voluntária a uma estrutura sujeita a determinadas regras obrigatórias. Há riscos patrimoniais de toda ordem. Há riscos de toda ordem, mas são riscos de natureza patrimonial e, acima de tudo, aceitos por quem a eles se sujeita. Isso é absolutamente inconfundível com o que se passa na esfera punitiva,
onde as condutas justificam a imposição de consequências jurídicas a quem as pratica por razões de reprovabilidade social, pelo que se consolidaram ao longo dos tempos alguns princípios fundamentais, como culpabilidade e intranscendência da pena, que de tal relevância se esculpiram nas constituições para vedar punição por ato terceiro e responsabilidade objetiva punitiva. Em suma, a tese acusatória é de que os acusados tinham o dever, o resultado aconteceu, logo os acusados devem ser punidos. É um exemplo claro de responsabilidade objetiva em âmbito sancionatório, instituto cuja inadmissibilidade no direito brasileiro conta com diversos precedentes do colegiado. Como eu faço referência a dois, só a título de exemplo, um de relatoria do então presidente Marcelo Barbosa, julgado em março de 2022, um trecho que eu vou destacar aqui, deve-se analisar a participação de cada acusado no ilícito para que se possa cogitar sua responsabilização. Nessa linha, encontra plena aplicação do direito no direito administrativo sancionador o princípio constitucional de que a pena não pode ultrapassar a pessoa do acusado. De fato, punir pessoas diversas daquela que praticou o ilícito corresponderia a penalizar quem não concorreu com culpa ou dolo para a irregularidade, aproximando-se tal responsabilidade da objetiva, que não se admite em sede de processo administrativo sancionador, sendo PAS, enfim, citado no voto. E outro precedente de relatoria do então diretor Pablo Renteria, julgado em 2017, que um trecho reproduzido diz: à luz dos princípios constitucionais que informam a matéria, não se mostra legítima a imputação de responsabilidade administrativa objetiva ao participante do mercado de valores imobiliários, sujeito à fiscalização da CVM. Responsabilidade administrativa, ou ao reverso, pressupõe sempre a prova da culpa do acusado. Voltando para o texto do voto, com base nisso, voto pela absolvição dos acusados, pessoas naturais. De todo modo, permanece a acusação à própria companhia, pois toda a descrição fática sobre os atos que resultaram na destruição dos arquivos do portal de governança, apesar de não atribuídos individualmente a diretores, são atos da companhia, pelo que tendo estar bem descrita a individualização do que seria, por assim dizer, a conduta da companhia. Por isso, passo a tratar da eliminação dos lotes e da suposta infração que isto representaria ao artigo 9º, inciso 1º, a linha B da 6385. Como relatado, a acusação sustenta que houve infração ao artigo 9º, 1B, 6385, em função de a companhia não ter mantido registro de acessos a documentos disponibilizados em sistema próprio de governança. Transcrevo o artigo 9º. Pela leitura apenas do dispositivo, pode-se inferir o exercício de subsunção promovido pela acusação. O inciso 1º fala genericamente em documentos mantidos em arquivos magnéticos, ópticos ou de qualquer natureza. Neste PS, que a acusação exige a guarda dos registros de acesso aos documentos em um sistema utilizado de forma voluntária. Um argumento possível seria que um log não seria nem mesmo um documento, mas na medida em que registra um fato num meio material que pode ser acessado posteriormente para conhecer o fato registrado, ele o documenta. Nessa leitura mais ampla, o texto legal comportaria que a CVM determinasse por regulamentação a guarda de registros semelhantes, e a utilidade da guarda seria atestada pelo próprio exemplo destes autos, pois permite conhecer o fluxo de informações com mais profundidade e detalhes, o que não se confunde com dizer que seria uma exigência regulatória necessária ou meritória. Aqui uma parte só com uma consideração que foi feita pela PFE, obviamente não está no voto, talvez eu me inscreva aqui pelo que foi dito, mas assim, a relevância da informação ela foi verificada, né? Concordo com os apontamentos. Isso foi inclusive razão de ter sido. Isso não se questiona, né? A questão é a falta de previsão, de estipulação prévia desse dever. Voltando ao voto, parece-me, portanto, compreensível e legítimo o entendimento da acusação, especialmente em vista das circunstâncias em que se deparou com a afirmação da companhia sobre a inexistência daquela que seria uma prova tão robusta para explicar as operações de CZ. A acusação bem feita não necessariamente resulta em condenação, mas precisa ter o fato razoavelmente evidenciado e uma tese jurídica razoavelmente sustentável, elementos que enxergo presentes nestes autos.
tenho o dever de dizer, pois não deixo de fazer críticas a certas teses acusatórias ou instruções probatórias quando as creio devidas, e por ser incomum a tipicidade do único fato apontado como irregular em um processo. Não se trata, ao meu ver, de uma tipicidade gritante. Compatibilidade semântica existe entre o fato e o texto a que foi submetido, e haveria uma teleologia também favorável à tese acusatória, já que uma das finalidades da guarda de documentos é poder verificar a regularidade dos atos da companhia. Apesar de considerar não incidente a regra sobre o caso e, portanto, ausente a materialidade, não tem estas palavras qualquer tom de crítica à acusação, que, a meu ver, agiu bem em seu papel. As defesas, contudo, fizeram um trabalho bastante refinado ao expor, que vai além do texto que a acusação entendeu violado. O artigo 9º, inciso 1º da 635, é um dispositivo orientado a estabelecer a competência da CVM para examinar registros, o que fica evidente pela redação do caput, que diz a Comissão de Valores Mobiliários poderá, e também pelo aspecto histórico. Na redação original da lei, no inciso 1º, dizia apenas examinar registros contábeis, livros ou documentos, e acabava aí. Pelo texto legal, numa interpretação mais estrita, que é própria da existência da obrigação e mais ainda a criação indireta de uma infração de natureza punitiva, a expressão tais documentos parece ser mais adequadamente lida como referente apenas aos papéis de trabalho dos auditores independentes, o que também é coerente com o contexto histórico e finalidade para a qual o trecho foi adicionado. A ênfase é na delegação de poderes, não no estabelecimento de um dever geral às companhias, embora haja um dever previsto na redação, com a vagueza da voz passiva em que a obrigação é atribuída à coisa, devendo tais documentos ser mantidos. Criada a competência, a CVM a exerceu, entre outras formas, discriminando em sua regulamentação quais são os documentos que as entidades mencionadas no artigo devem manter pelo prazo de 5 anos. E nesse ponto, eu também faço uma referência aos bons apontamentos do Dr. Celso, de que a lei não necessariamente precisa ficar parada no tempo na medida em que a CVM exerce a sua competência editando normativos que permitam equilibrar essa necessidade de transparência e de guarda de documentos para permitir a investigação de irregularidades, mas com a previsibilidade. Ela edita os normativos em que esse dever dar essa dinâmica histórica à lei para poder se adaptar. Então, assim, novidade, uma vez que um documento, um sistema como esse fosse muito usado e tivesse estabelecido eventualmente uma previsão de guarda com previsibilidade, faria sentido dentro dessa utilidade que esse processo mesmo mostrou ter. E outra competência ampla que o dispositivo dá à CVM é a de determinar a guarda de determinados dados ou documentos enquanto procede a uma investigação, por tempo indeterminado. Não haveria por que essa possibilidade ter vindo à tona na acusação nas defesas, já que não tem aplicabilidade sobre o caso dos autos. Mas como acaba por se tratar aqui com alguma largueza do que o dispositivo estabelece e do que não estabelece, é oportuno mencioná-lo. Exemplificando com uma hipótese parecida com a deste processo, se a fiscalização tivesse se deparado com o sistema da companhia e ele ainda conservasse os dados, poderia ter determinado sua guarda até que concluísse seus trabalhos. Neste caso, com uma tal determinação prévia, haveria aí sim uma situação em que a destruição dos dados seria ilícita, ainda que típica sob outra regra, como o embaraço da fiscalização. Voltando ao exame do caso concreto, há na lei a previsão de guarda e há referência ampla aos documentos a que a CVM pode ter acesso. Mas o que bem demonstra as defesas é que, mesmo que se lesse a obrigação de guarda como alcançando os documentos genericamente inferidos na primeira parte do dispositivo, a lei não poderia exigir o dever de guarda de todo e qualquer documento gerado por uma companhia. Essa demonstração funda-se principalmente em dois pilares que se intercalam. Um é o de uma interpretação da lei compatível com o Estado de Direito, em que, para dar previsibilidade ao particular, especialmente se punir uma falta, a previsão deve estar clara. Como é impensável supor a viabilidade econômica da obrigação de armazenar todo o dado do documento, seria de guarda obrigatória ou que estivesse previsto na lei sob a interpretação mais estrita possível, ou aqueles que a administração assim considerasse caso a caso. Como a segunda hipótese, essa de aqueles que a administração considere caso a caso, atenta contra direitos fundamentais, só a primeira é possível pelo texto legal, de onde se chega ao segundo pilar, que é o da interpretação sistemática da regra,
mais especificamente a contrário senso, à luz da regulamentação editada pela CVM com base na competência a ela atribuída pelo inciso 1º. O quadro apresentado pela defesa da Edux, a meu ver, encerra a questão. Basicamente, ali parecem estar indicadas todas as ocasiões em que a regulamentação prevê a obrigatoriedade de guarda de documentos não estritamente previstos no texto legal. Ainda que não fossem todas, fato é que há todas essas previsões específicas. Se há competência regulatória, se ela é exercida para exigir a guarda de tantos outros documentos, a inexistência da previsão de guarda para os dados de acesso a documentos, como o caso auto, significa que deixar de guardá-los é conduta atípica. Aí eu reproduzo o quadro que tem um trecho da Instrução 308, de 99, da 505, de 2011, da 461, de 2007, da 558, de 2015, da 406, de 2009, todos esses com diferentes documentos e partes a quem é imposta a obrigação de guardar. Pois bem, como bem diz a defesa em sequência ao quadro acima, e aí uma transcrição que diz: é assim duvidoso que o disposto no artigo 9º, inciso 1º da 6385 não contempla uma obrigação de manter registro de acesso a eventuais sistemas utilizados por uma companhia aberta, cujo descumprimento possa insediar a atuação sancionadora da CVM. Aquela obrigação apenas poderia ser exigida caso houvesse previsão expressa na lei ou na regulamentação aplicável a esse respeito, como passou a ocorrer, por exemplo, em relação a certos registros relacionados a sistemas internos mantidos por intermediários, por força do recém-introduzido artigo 5º-A da Instrução 505 de 2011. Não vejo o que acrescentar para concluir que a conduta é atípica. Essa tipicidade pode parecer uma falha no sistema jurídico, quando se depara com um caso como os autos, em que o documento que a Edux avagou poderia constituir a prova nítida do acesso à informação privilegiada antes da realização de operações bastante suspeitas. Porém, obrigar companhias a preservar todo o material que geram em sua operação diária implicaria gastos brutais sem correspondência de possíveis benefícios. Não afirmo aqui que todas as previsões de guarda documental sejam necessárias, nem que não sejam, mas por certo tornam a punibilidade por seu descumprimento juridicamente compatível com a necessária previsibilidade. Conclusão: pelas razões expostas, volto pela absolvição de Edux Participações S.A., Marcos de Oliveira Lemos, Pedro Jorge Guterres Quintana de Graça, Virgílio Deloy Capobel Guibon, Gilberto Teixeira de Castro, Rogério Frota Mel, João Luiz Tenreiro Barroso e Miguel Felizpino Pereira de Paula, da acusação de inobservância de obrigação de guardar documentos relacionados à administração da companhia, prevista no artigo 9º, inciso 1º, linha B, da Lei 6385. Como voto, senhor presidente? Acioli, e passo a palavra para a diretora Flávia Perlingeiro, perguntando como a diretora vota nesse caso. Senhor presidente, como de praxe, eu farei a leitura de uma versão resumida do meu voto e a íntegra estará disponível ainda hoje no site da CVM na internet. Faço referência ao voto proferido pelo diretor-relator, João Acioli, para acompanhá-lo em sua conclusão quanto à absolvição dos acusados, apresentando, contudo, breves considerações para fundamentar meu entendimento do caso. Compartilho da visão do relator de que há atipicidade na conduta atribuída aos acusados no que concerne a alegada violação ao artigo 9º, 1b da 6385. O dispositivo em questão confere à CVM variados instrumentos necessários ao cumprimento de sua missão institucional. Nesse sentido, em nítida correlação com suas funções fiscalizatória e sancionadora, outorga à autarquia o poder de examinar e extrair cópias de registros contábeis, livros ou documentos, inclusive programas eletrônicos e arquivos magnéticos, ópticos ou de qualquer outra natureza, bem como papéis de trabalho de auditores independentes. Diante da impossibilidade de se antever quais evidências poderão efetivamente ser úteis ou necessárias em uma dada ação de fiscalização ou de investigação pela CVM, a redação legal foi propositadamente ampla ao definir o que pode vir a ser potencialmente objeto de exame pela autarquia. Porém, a meu juízo, seria desproporcional e irrazoável interpretar que
que o referido dispositivo tenha pretendido impor concomitantemente aos participantes elencados em suas alíneas A a G a obrigação de conservarem por no mínimo 5 anos quaisquer documentos atinentes à sua atuação, sob o pressuposto de que algum dia quaisquer deles, dentro desse período, pudessem ser considerados úteis para exame em ação fiscalizatória da CVM. Caso assim fosse, mudanças e aprimoramentos em sistemas no curso ordinário das atividades das companhias abertas poderiam se tornar inviáveis ou excessivamente onerosos, inclusive sem que se estivesse necessariamente a gerar benefício efetivo à fiscalização da CVM e sem assegurar segurança jurídica. Dada a amplitude dos termos utilizados na primeira parte do inciso 1, entendo que a correta exegese do dispositivo em questão é a que considera que a expressão, entre aspas, tais documentos, adotados na segunda parte, é aquela que remete o comando dado na parte final do dispositivo, a tratar propriamente dos papéis de trabalho dos auditores independentes, que vêm mencionados imediatamente antes no texto legal e não todo o conjunto de suporte de dados e informações que a parte inicial do inciso 1 se refere. A propósito, como apontou o ilustre relator, o inciso 1º do artigo 9º previa em sua redação original tão somente o poder da CVM de examinar registros contábeis, livros ou documentos. A redação em vigor na época dos fatos objeto deste processo decorreu de alteração legislativa promovida pelo Decreto 3995 de 2001. Como se constata do respectivo processo normativo, a modificação em tela pretendeu primordialmente incluir na esfera de lei, e não apenas infralegal, os denominados papéis de trabalho de auditores independentes, no rol dos documentos que a CVM poderia examinar e copiar, e, tão somente quanto a tais documentos, entre aspas, estatuir ainda a obrigação de mantê-los pelo prazo mínimo de 5 anos, o que já era então previsto no artigo 25 da Instrução 308. Em que pese alguma dubiedade da redação que prevaleceu ao final, a mente leges foi bem explicitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2601, ao reconhecer, dentre outras questões, a constitucionalidade das alterações promovidas na Lei 6385 pelo Decreto 3995, inclusive quanto ao inciso 1 do artigo 9º, ora em análise. O pressuposto que a todo tempo norteou a análise dessa questão no âmbito da Lei 2601 foi o de que tal decreto teria incluído na lei previsão de que papéis de trabalho de auditores independentes também poderiam ser objeto de exame e cópia pela CVM e que esses mesmos papéis de trabalho deveriam ser conservados por no mínimo 5 anos, o que, segundo a tese autoral, teria contrariado o princípio constitucional da legalidade. Foi justamente a partir dessa perspectiva que o Supremo Tribunal Federal debateu, portanto, se tal alteração legislativa, promovida por meio de decreto, seria ou não constitucional. Foi também partindo dessa mesma exegese que o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação declaratória e, particularmente, quanto à alteração promovida no inciso 1 do artigo 9º, reconheceu a constitucionalidade do decreto, por entender que tanto a possibilidade da CVM examinar e copiar papéis de trabalho dos auditores independentes como obrigação de tais auditores de mantê-los por no mínimo 5 anos já decorriam da própria regulação da CVM, de modo que o decreto em questão em nada teria inovado a ordem jurídica ao transpor tal disciplina para o âmbito legal. E aí destaco trechos do acórdão e trechos de votos de diferentes ministros, não só do ministro relator, mas também de 2 outros ministros da Suprema Corte. Depois faço menção também, transcrevendo a trechos do ofício da CVM, da Procuradoria, que instruiu as informações da Presidência da República no âmbito da referida ação. Em nenhum momento, portanto, se admitiu nas discussões travadas em juízo que tal decreto tivesse passado a prever um prazo mínimo geral em que todos os diversos participantes do mercado sujeitos à fiscalização da CVM devessem guardar documentos de toda e qualquer espécie para apresentarem em uma possível ação fiscalizatória da autarquia.
Veja-se, aliás, que o prazo mínimo de conservação de 5 anos não é nem mesmo condizente, por exemplo, com os deveres de conservação dos registros e livros contábeis, assim como dos livros sociais das companhias. E aí aponto as disciplinas próprias, os artigos que regem essa matéria, sem entrar em detalhes. Vale dizer, tal decreto não objetivou estabelecer que tais registros contábeis e livros sociais fossem mantidos por no mínimo 5 anos. A despeito de reconhecer a independência entre as instâncias judicial e administrativa, não vejo razões para conferir à norma um sentido diverso daquele que prevaleceu no âmbito da ADI 2601, que me parece ser de fato correto, considerando-se, ademais, que a interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal se deu em sede de controle concentrado de constitucionalidade. É evidente, sob essa ótica, que não se trata, neste processo, de papéis de trabalho de auditores independentes, sendo, por conseguinte, inaplicável, como visto acima, o prazo de conservação referido. Na parte final da norma. Quanto aos registros de log, apesar de abrangidos no conceito programas eletrônicos e arquivos magnéticos, ópticos ou de qualquer outra natureza, entendo que a sua guarda e conservação não se encontravam sujeitas a prazo pré-definido pelo dispositivo legal em questão, não cabendo, portanto, falar em violação do dever da companhia e de seus diretores de guardá-los pelo prazo de 5 anos, como pretendido pela acusação. Seria diferente se a companhia detivesse tais registros de log ao tempo em que foram requeridos pela SPS e os tivesse sonegado ou destruído intencionalmente com a finalidade de impedir ou dificultar os trabalhos de fiscalização, quando se estaria, na realidade, diante da infração de embaraço à fiscalização. Semelhantes deveres de guarda temporária de documentos pré-determinados foram expressamente atribuídos a agentes econômicos atuantes no mercado de valores imobiliários, por força de regulação editada pelo CVM ao longo dos anos, como ilustra a tabela apresentada pela defesa, reproduzida no voto do relator, em que se elencaram, a meu ver, de modo não exaustivo, dispositivos de instruções então em vigor. Posso imprimir frente e verso? Não é bom. O prazo de guarda ordinariamente definido nas citadas instruções, hoje nas resoluções em que foram consolidadas, foi igualmente fixado em 5 anos, prevendo-se a possibilidade de a CVM determinar a conservação por prazo superior, notadamente na hipótese de existir investigação em curso, como expressamente consignada em algumas das referidas instruções. Porém, tampouco versa este processo sobre qualquer violação a tais regramentos infralegais. Observo, por fim, em linha com o voto do relator, que o poder fiscalizatório atribuído à CVM poderá abranger documento, registro, arquivo, etc., cuja conservação temporária não tenha sido ordinariamente prevista em norma específica editada pela CVM, a exemplo do registro de lotes tratados nesse processo, mas, obviamente, desde que existam, quando requisitada a sua apresentação. Concluo, assim, por todos os ângulos em que examine esse caso, que não há como subsumir as condutas descritas na peça acusatória à hipótese legal, de modo a evidenciar, em tese, a prática de infração administrativa. Consequentemente, uma vez reconhecida a atipicidade da conduta atribuída aos acusados, resta, a meu ver, prejudicado o exame das alegações de ilegitimidade passiva da IDUX e de ausência de individualização de condutas dos seus diretores, razão pela qual, embora divirja de considerações feitas pelo relator em relação aos preliminares, deixo de abordá-las nesta oportunidade. Por todo exposto, ainda que divergindo apenas em parte dos fundamentos adotados, acompanha a conclusão do voto do ilustre relator pela absolvição de todos os acusados. Como voto, senhor presidente? Flávia, bom, eu agradeço. Eu estou aqui acompanhando integralmente o voto do diretor relator e, como consequência, a gente pode aqui já proclamar o resultado, informando aqui que, por conta da absolvição, como consequência do disposto no artigo 29, combinado com o artigo 34 da Lei 13.506 de 2017,
essa decisão transita em julgado aqui logo na primeira instância, sem a interposição de recurso de ofício pela CVM. Sendo essas as considerações para hoje, eu agradeço a todos e declaro encerrada a nossa sessão. Obrigado. Boa tarde a todos. Vou desligar aqui. Boa tarde.